Pai do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, com a graça de Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para tratar de mais um podcast, né? Como não custa relembrar, meu nome é Daniel, alguns aqui, né, já conhecem a gente, mas sempre tem aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, nos escutando. Então, para você que não me conhece, meu nome é Daniel, sou professor de adolescentes ali do Templo Central, né? E ao meu lado, a professora Gedidia, a quem eu saúdo com a paz do Senhor, e peço para que ela se apresente também, para as pessoas que não a conhecem. A paz do Senhor para todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Gedidia, eu sou professora da Escola Dominical na Assembleia de Deus em Planalto, da classe dos adolescentes. Sou membro do lado da igreja e também sou psicóloga. Estou aqui com conhecimento para compartilhar com vocês, professor. Dar uma concentrada agora no nosso podcast, né? Abra mão aí de alguma coisa que você está fazendo, que vai valer a pena. Tem valido a pena, né, Daniel? Ah, com certeza. E aproveitando, né? Infelizmente, nossa colega Thaís não pôde estar presente, né? Mas, se Deus quiser, na próxima estaremos todos juntos, né? Nosso time completo. Né? Como a professora Gedidia falou, preste aí atenção, né? A lição de hoje é uma lição muito boa, né? Lição de número 10, né? Que tem como título Esaú e Jacó, dois irmãos e uma promessa. É um tema, assim, super instigante, realmente, com muitas aplicações práticas, né? Que a gente pode abordar. A mensagem se encontra ali em Gênesis capítulo 25, versículo 27, que diz: os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa, né? Duas personalidades aí, como a gente verá ao longo da lição, Isso, extremamente diferentes, né? Mas que opostas. nasceram opostos, né? Mas que nasceram do mesmo ventre. E é interessante como a gente conhece pessoas, né, tão diferentes, a gente pensa, meu Deus, como é que pode essas duas pessoas, três, ter saído do mesmo ventre? A gente fica se questionando, né? A gente sempre conhece alguém É, assim, né? E, queridos, o tópico de número 1, já entrando aqui na nossa lição, tem como título A História de Esaú e Jacó. Esse primeiro tópico, como se pode ver aqui pelo seu teor, o comentarista ele se atém a apresentar esses dois personagens, né? Antes de entrar propriamente na história de cada um. Né? Então, a gente não vai comentar aqui detalhe por detalhe da história, porque a gente recomenda que o professor faça isso, né? Antes até mesmo de assistir o podcast, ler a passagem correspondente da lição, para que o podcast tenha um melhor aproveitamento, né? Então, isso, e até para não tomar tanto tempo, por isso que a gente também não fica falando aqui da história com detalhes, né? Mas é interessante que o isso. professor, na sala de aula, rememore isso daí. E o tópico de número 1 trata exatamente dos gêmeos que lutavam no ventre, né? Desde cedo, antes mesmo de nascerem, né? Os gêmeos já se degladiavam ali, já prenunciando o que havia de acontecer, quando cada um iria representar povos que iriam ser inimigos entre si, né? E a Isso. gente... Professor Daniel, Sim, pois não, professor. e uma coisa que talvez seja boa para a gente dar o estopim da lição, né? Para a gente dar o pontapé para os nossos adolescentes, talvez seja, como sugestão, eles falarem um pouco sobre família, né? A gente percebe que o lar em que Esaú e que Jacó nasceram, né? O lar de Rebeca, né? E de Isaac, eles eram um lar que já tinha algumas hereditariedades em relação a conflitos, já tinham, já fica claro no texto bíblico, e por isso é importante, como Daniel falou, você rememorar o texto bíblico, né, que conta a história de Esaú e Jacó, que, se não me engano, é Gênesis, né? Gênesis 25. Isso. Gênesis 25. E que esse texto mostra a preferência, né, de uma mãe que tinha um filho pertinho, que era Jacó, e de um pai que tinha uma preferência
por um filho, a gente pode chamar até de admiração, né? Por um filho que saía para caça, né? Que era um excelente caçador. E aí, esse conflito, Deus já tinha até preparado, né, Rebeca, porque Deus colocou, Deus orientou ela dizendo: olhe, o maior vai servir ao menor. Exatamente. E o processo familiar, ele gera muito esse tipo de situação, né? Então, gente, vamos fazer uma reflexão, a sugestão seria essa, né? Vamos fazer uma reflexão sobre as nossas relações familiares, né? Como é a postura do seu pai? Analise você com você mesmo, não precisa socializar. Como é a postura da sua mãe? Como é o seu relacionamento com seus pais e com seus irmãos? Essa é uma reflexão importante. E a partir daí, podem aparecer comentários. E aí a gente, como professor, a gente vai ouvir, tentar ser neutro, né? Tentar ser genérico, para não expor nenhuma história, mas eu entendo que é um espaço também propício para a gente compartilhar situações. O professor Daniel tem muita sensibilidade sempre que ele coloca assim: pergunte como está o seu aluno, pergunte se ele Sim. está bem, como foi a semana, né? Se ele tem algum questionamento a mais, se quer conversar com você, né? Ofereça a ele um contato para se comunicar com seus alunos. E esse é o dia que também eles podem falar um pouquinho: lá em casa é muito difícil, né? Eles falam, eles já Sim. têm aquela fala dizendo: lá em casa, pai nem conversa comigo, né? Ou então, Sempre tem esse tipo meu de irmão é queixa, de um né? lado, eu sou do outro, né? É, Sempre tem esse tipo de queixa. E é interessante que a gente traga isso, ouça isso, porque isso pode abrir canais para que o Espírito Santo de Deus vá trabalhando e eles passem a refletir, porque a lição vai falar sobre relacionamento entre irmãos, né? Entre família. isso, Então, vamos exatamente. seguindo aí. Então, muito bom, né? Fica a dica da professora, né? Sempre um espaço que é importante a gente escutar o nosso aluno, né? O professor, ele não está ali na posição de apenas jogar informações, mas entender mesmo o aluno, entender as preocupações, as dificuldades deles, né? E, como a professora falou, ser um canal de bênção, né? Um canal do Espírito Santo, até para dar uma palavra ali de conforto, né? Podem ter alunos ali com feridas abertas em relação aos pais. Esse é um momento oportuno para a gente abordar esse tipo de situação, né? Então, o primeiro tópico, querido, fala sobre essa situação. Vou apresentar aqui os dois principais personagens aqui dessa lição de número 10, né? No caso, Esaú e Jacó. Esaú, uma pessoa mais para o campo, uma pessoa que gostava de ficar mais fora de casa, aparentemente mais dinâmica, né? E Jacó, por outro lado, uma pessoa mais de casa, né? Inclusive, essa talvez tenha sido a explicação, né? Pelo menos o comentarista, ele mostra isso, da preferência de Rebeca por Jacó, né? Porque ele passava mais tempo ali com a mãe, passava mais tempo com os criados, né? Talvez ali ajudando nas tarefas domésticas. Então, existia essa preferência, né? Entre um em detrimento do outro. E, como o comentarista vai finalizar aqui, nesse tópico número 1, eram gêmeos muito diferentes, né? E a gente pode abordar também essa temática que a professora Gedidia já introduziu aqui, de falar sobre as diferenças, né? Certamente tem alunos ali com irmãos, com irmãs que são totalmente diferentes, que têm amigos diferentes também. E é importante a gente mostrar que as diferenças fazem parte, né, da vida cristã. Deus criou a cada um com as suas particularidades, com as suas peculiaridades, né? E a falar sobre essa questão da diferença, sobre a importância da diferença, vai nos remeter a dois tópicos muito importantes, que é o tópico do respeitar, né, que é do respeitar o outro que é diferente de mim, e também da autoaceitação, e me aceitar por ser diferente do outro, né? Nessa época da adolescência, a gente sabe que os alunos estão sempre procurando as afinidades, né, identidades, né? Eles estão ali sempre junto de quem é bem parecido com eles. Certa vez eu estava dando uma aula e uma aluna estava meio para baixo, assim, eu percebi que pelo semblante dela, e eu perguntei o que é que estava acontecendo.
e ela me falou, não lembro como é que foram as suas palavras exatamente, mas ela falou mais ou menos assim, é porque eu queria ter o cabelo liso, e meu cabelo é cacheado. Uma coisa desse gênero, né? Então, Aham. quer dizer, ela não se aceitava com aquele tipo de cabelo, né? Igual aquele outro, eu queria ter nascido com olho verde, com olho azul. E tem gente, principalmente os adolescentes, que eles realmente se afligem por isso, né? De não ser Uhum. semelhante àquele coleguinha que é mais popular e tal. Então, é É. importante a gente falar sobre isso, né, professor? Sobre a importância de E, ser diferente mesmo, né? perfeito. E alguém pode fazer a leitura de que Esaú era muito, né? Só gostava da rua, né? É, Ou que Esaú era errado, porque não, mas não é isso. Ou é, que Jacó era preguiçoso, né? Não é isso que diz a Bíblia. Mas a isso. Bíblia fala de diferenças. Diferentes. As pessoas, por exemplo, a gente pode pensar que Jacó era habilidoso manualmente, por exemplo, né? Tinha mais habilidades manuais, era mais sossegado porque ficava em casa. E não significa que ele não fosse ágil em alguma coisa, habilidoso em alguma coisa. Esaú Exato. também, né? Por outro lado, aquela história das virtudes e dos defeitos, né? Tudo tem um ônus e tem um bônus. Então, o fato de sair de casa tinha um ônus para Esaú, o fato de ficar muito em casa tinha um ônus para Jacó. E a nossa vida ela é montada assim, né? Ela vai se constituindo assim. É interessante o professor ler um pouquinho sobre personalidade. As nossas personalidades elas se formam fazendo um traçado geral a partir de três pontos principais: a hereditariedade, a volição, que são as escolhas, a vontade da pessoa, e também o temperamento da pessoa, né? Então, essas características vão constituindo, sim, as circunstâncias, na verdade, que a gente vive, que o temperamento tem a ver com a hereditariedade, mas as circunstâncias que vão sendo construídas ao nosso redor, o contexto social, eles vão também influenciar a nossa personalidade. Alguém que cresce na África é diferente de alguém que cresce nos Estados Unidos, né? Tem traços de personalidade próprio relacionado à cultura. Então, essas diferenças elas não são melhores nem piores, né? A gente vai Exato. observar aqui que em todos nós há, e como diz a Bíblia, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Da glória Deus. de Deus. Todos nós temos as nossas virtudes e todos nós precisamos trabalhar as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados. Então, a história dos dois irmãos gêmeos, a gente fala, né? E o adolescente talvez precise constituir isso também. Gêmeos não significa personalidades iguais, É né? verdade. Muito pelo contrário. Eles, geralmente, gêmeos, eles tendem a se diferenciar em determinado momento da vida. Existe uma cultura de pais que tenta deixar eles iguais, né? Até na roupa. Eu gosto É. de vê-los assim, em par. Mas Pazinho de jarro. quando a gente pensa no desenvolvimento de personalidade, inclusive nas escolas, por exemplo, existe uma recomendação que é melhor que eles fiquem em classes diferentes, né? Se tem o primeiro ano, então coloca um no A e o outro no B, para que eles possam progredir independente um do outro, porque eles não são juntos, né? São pessoas diferentes. E existem várias pesquisas em relação a gêmeos, depois a gente conversa, que o foco da gente aqui é pensar. Gêmeos não significa personalidade igual, existe uma genética parecidíssima, igual, muito próxima, mas essa genética se expressa de formas diferentes. Tem sempre um termo na biologia que diz que o gêmeo, existe o gêmeo dominante. E quando a gente vai Hum, conhecer os gêmeos, é um mais extrovertido, o outro mais tímido. Um tem é, mais iniciativa, o outro é mais tranquilão, né? E era isso que é, acontecia com Esaú e Jacó. exatamente. A visão da psicologia aí, a professora Gedíria Hum. trazendo, muito interessante realmente, né? E como eram diferentes, né, esses dois, mas
Indo, queridos, aqui para o tópico de número 2, né? O tópico número 2 tem como título os conflitos entre os irmãos, né? As diferenças aí já começaram a aparecer, na verdade, e nós temos duas situações aqui envolvendo os dois irmãos, que é justamente uma delas a venda da primogenitura e a outra, digamos assim, o furto, entre aspas, da bênção, né? De um em relação ao outro, né? Duas situações aqui que são bem conhecidas e que dá muita oportunidade para a gente trazer aplicações aqui para o nosso adolescente. Na verdade, a venda da primogenitura, né? Como os irmãos já conhecem a história, já conhecem a situação, né? Esaú chega ali com fome, vê aquele guisado bonito preparado por Jacó, pede, e Jacó espertamente fala: tudo bem, eu posso te dar, mas desde que você me venda, né, a sua primogenitura, né? E Esaú de fato vende, ele se pergunta: para que me serve? Eu já estou com uma certa idade, para que me serve esses direitos? Então, pode pegar essa primogenitura, né? E a verdade é que isso aí tem uma forte aplicação, né, para nós, porque nos mostra como as pessoas hoje, né, vendem as coisas espirituais, vendem a santidade por pratos, né? Por pratos de lentilha, por pratos de guisado, por prazeres temporários, né? A gente vê aqui, Hebreus faz expressa referência a isso, Hebreus capítulo 12, versículo de número 16, o escritor fala assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, né? A Bíblia falando aqui expressamente que ele era fornicador ou profano, né? Depois ele tenta receber a bênção, mas não consegue porque as lágrimas dele não traduziram arrependimento, né? Então a gente é uma aplicação aqui bem variada que a gente pode abordar, né, com adolescente, a importância de nós nos atermos às coisas espirituais, não é verdade? E porque a verdade é que o tempo todo o mundo está nos oferecendo manjares, o tempo todo o mundo está O nos tempo oferecendo guisados, todo. né? O tempo todo, em troca justamente da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual, do Espírito Santo dentro de nós. E o tempo todo a gente tem que estar dando não para esse tipo de oferta, né? A gente só não vai Isso. receber a oferta se a gente for isolado dentro de uma caverna, o que não vai ser possível. E olha que lá ainda o inimigo vai tentar um jeito de nos oferecer Isso. também, né, professora? E a gente pode comentar com os nossos alunos se eles podem se eles podem dar exemplos, né? O que seria um prato de lentilhas para você hoje, né? O que Isso, seria algo que traz um desejo, como diz a lição, gostei da expressão, um desejo imediato, atender aquele desejo imediato que a gente tem. Se a gente for pensar nos nossos impulsos, que é de onde aparecem muitos dos nossos pecados, né? sim, E mais que eles são dados por Deus para que a gente possa sobreviver, né? A gente pensa na fome, como foi o caso de Esaú, e aí a gente pode pensar, por exemplo, no fast food, a gente pode pensar num alimento que a gente tem que ter cuidado para não comer. Por exemplo, tem muita gente que gosta de carne quase crua, né? Esses dias teve uma cena assim no restaurante, o rapaz passando, o meu bife demorou assim uns 5 a 10 minutos lá na chapa, o tempo todo. Quando foi só passado o selando. rapaz, tô selando. Quando foi o do rapaz, ele aí virou, aí eu, tá bom, pode fazer. Meu O Deus, desejo do. E veio, acho que só só cru. mesmo a graxa da chapa. E o desejo do rapaz em comer a carne estava tão grande que eu acho que ele nem lembrou o perigo que é, né? A gente se expor a certas coisas. Então, eu estou falando a título assim mais prático para exemplificar para você, professor, e levar para o aluno, mas metaforicamente, um prato de lentilhas é vender a nossa santidade, disse Exatamente. Daniel, é a gente trocar, é a luta contra a carne, né? É da nossa carne contra o espírito, é a gente abrir mão das coisas espirituais e super
supervalorizar as coisas materiais também é aplicável aí nessa situação, porque a bênção de Deus para Esaú, a primogenitura, era uma tradição judaica, mas também era o reconhecimento da soberania de Deus na família do povo judeu, do povo de Israel, né? E ele tratou essa tradição, quantas vezes, né, Daniel? A gente não liga para as tradições, né? A gente vive numa igreja tradicional, que é a nossa Assembleia de Deus, e a gente acha que tradição está errada, que tradição, né? Tem essa fala, assim, para os jovens. Ah, não, é muito tradicional, não é legal porque é tradicional. Mas... quando a gente ouve pessoas de igrejas mais, como é que a gente pode chamar? De denominações mais novas, né? Enfim, que não são das igrejas mais tradicionais, né? Das primeiras igrejas, vamos dizer assim, a gente vê o quanto eles trazem hoje de volta princípios que nós já temos desde sempre. Exatamente. Eu ouvi um podcast de um rapaz comentando que os músicos, eles precisavam ler mais a Bíblia, precisavam estudar a palavra de Deus, precisavam orar para poder tocar na igreja, né? E isso para nós é uma realidade já, né? Eu vejo mais músicos, vamos dizer assim, aprendizes, né, que estão lá tentando tocar o violão na igreja, mas são pessoas que já leem a Bíblia e que já têm uma vida diferenciada na presença de Deus, mas aí querem aprender a tocar violão e por isso estão lá sendo os músicos da igreja. A nossa igreja, por exemplo, não tem uma tradição como outras têm de universidade, de música, essas coisas. Mas a gente preza muito pela palavra de Deus, pela oração, Glória a pela Deus. vida santificada. E isso é uma tradição que a gente é premissa para a vida cristã. Premissa, então, é básico, né? É fundamental. E as outras igrejas, às vezes, oferecem muitas oportunidades, acolhimento, grupos de estudo, grupos de encontro, que são válidos, são importantes. A gente, né, a sociedade vai se movimentando, né? Mas a gente não pode abrir mão, por exemplo, trocar, né, a leitura da palavra por nada. Não tem nada que troque por isso, né? Não tem nada que faça a gente abrir mão de uma vida de oração. Então, existem sim N formas da gente viver a vida cristã, mas a gente não precisa abrir mão do que é tradicional às vezes, e é bom, assim como também tem coisas tradicionais que precisam ser revistas, mas que não é a leitura da Bíblia e não é a vida de oração. Então, esse podcast eu achei super interessante, porque eles estavam falando assim, antigamente os músicos liam a Bíblia, iam para EBD. Eu falei, meu Deus, todos os músicos da nossa denominação vão Estão para precisando fazer uma visitinha na Assembleia de Deus, né? E não foi isso, eu fiz um comentário lá no vídeo, eu disse, gente, vocês existem já essa cultura de escola dominical, isso ainda é presente, isso não é coisa do passado, e até eu coloquei assim, eu sou musicista de igreja tradicional, e isso já é uma realidade, né? A gente começa na igreja sendo músico e termina sendo obreiro, né? Eles Exatamente. começam, meu pai, por exemplo, é uma pessoa que começou tocando e termina pastor, não terminou ainda, continua pastor. Olha aí, continua, graças a Deus. O pastor Raimundo Santana, ele dizia que ter grupos musicais na igreja era muito importante. Ele foi um dos grandes incentivadores, por exemplo, na nossa região aqui, de uma bateria numa igreja. Foi uma das primeiras pessoas que colocou uma bateria na igreja. Mas ele não queria a música pela música. Ele dizia,
é porque o, o, o jovem que aprende música na igreja, ele é edificado pela igreja. Sim. Porque ser músico exige disciplina, exige você estar lá presente, né, para tocar, exige você ter comprometimento. Então, esse comprometimento que a música gera, e até a própria arte, né, a expressão da arte, isso gera edificação pela palavra. É uma ferramenta de manter os jovens próximos. Então, você pode trazer isso para o seu adolescente dizendo o que é tradicional também é bom, né? Que Exatamente. Esaú abriu mão da cultura, né? Abriu mão, ele desvalorizou o que os pais dele ensinavam. Falei que só, hein, Daniel? Exatamente, eu estava só aprendendo aqui. É muito importante a gente falar isso, aproveitar, né, que o que foi vendido para Esaú foi o direito de primogenitura, né? Algo extremamente tradicional na sociedade judaica da época, que dava ali ao filho mais velho algumas prerrogativas, alguns deveres também. Mas, por exemplo, ter prerrogativas pode ser citado direito de receber uma maior herança, né? A responsabilidade de assumir o lugar do pai na família, de estar em casa depois da morte do pai, dentre outras. E simplesmente Esaú falou: eu não preciso disso, né? Um valor tradicional, né? Por isso que a gente, para o ouvinte que está nos escutando, por isso que a gente está batendo nesse ponto, porque, como a professora Gidia falou, nossa igreja também tem tradições, né? E são tradições que já duram há anos, e aquilo que dura há anos e foi provada no tempo, não é verdade? Isso. Então, por isso que a gente tem que realmente valorizar, né? Eu lembro até que uma vez, há uns 2 anos mais ou menos, eu estava descendo o elevador do meu prédio, e aqui próximo ao meu apartamento tem uma igreja católica. E tem algumas pessoas no meu prédio que frequentam a igreja católica. E uma certa vez eu estava indo para a escola dominical e parou no quinto andar. Quando parou no quinto andar, entrou uma senhorinha, ela me viu arrumadinho assim, com minha irmã, minha mãe, com a Bíblia na mão, e ela perguntou: vocês Estilo são Bleia, né? estilo Blair clássico, né? Gravatinha, e ela me falou, e ela perguntou pra gente, né? Vocês são da Assembleia de Deus? Aí a gente perguntou, sim, assim, respondemos, né? Sim, nós somos. E ela disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou católica, mas se eu fosse crente um dia na minha vida, eu só queria se fosse para ser da Assembleia de Deus. Não queria de outra denominação, Oh, não. coisa Tinha que boa. ser da Assembleia de Deus. Né? E eu achei bastante interessante isso, porque as pessoas vêm realmente com uma igreja séria, né? Uma igreja que É preza, como o isso. professor Geridia falou perfeitamente, pela leitura da palavra, pela oração, né? Pela palavra do Senhor efetivamente, sem descurar aí dos louvores, né? Do momento musical. Enfim, é uma igreja que rende frutos, né? Para a glória de Deus. Uhum. E aproveitando, queridos, então nós vamos para o nosso último tópico, que tem como título Deus escolheu Jacó. Né? E esse tópico de número 3, ele vai abordar exatamente a fuga de Jacó. Esqueci de mencionar, mas como os irmãos sabem, no tópico de número 2, além da venda da primogenitura, Jacó também pegou a bênção de Esaú. Né? Naquele momento em que ele faz uma trama ali com sua mãe Rebeca, né? Ele finge ser Esaú. Não vou detalhar aqui a história, que os irmãos já conhecem, mas acaba que Jacó toma a bênção de Esaú, Esaú descobre, né? E é aí que a gente entra exatamente no tópico número 3. Rebeca aconselha, ó, fuja, Isaac também, ó, fuja, porque seu irmão está furioso, e vá para casa dos parentes, né, que a gente tem ali em Padã Arã, e Jacó foge, né? Jacó foge, como os irmãos também conhecem a história, ele vai morar junto com o seu tio Labão para tentar ali, né, conseguir a sua filha, né, a Raquel. Trabalha 7 anos por ela, porém ao final de 7 anos, Labão dá Leia no lugar de Raquel. Depois ele tem que trabalhar mais 7 anos. Enfim, ele foi enganado diversas vezes ali pelo seu tio. Isso mostra também, né, aquilo que Gálatas capítulo 6 fala, né? Não erreis. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. E a gente vê na vida de Jacó, apesar dele ter sido muito abençoado, consequências desse engano que ele cometeu em relação ao seu pai.
Eu achei muito interessante aqui que o comentarista, ele elencou pelo menos 6 ocasiões em que ele teve que colher o fruto de suas escolhas, né? Primeiro, Jacó nunca mais viu a sua mãe, depois que ele fugiu ali da sua casa. Em segundo lugar, seu irmão tentou matá-lo, né? Numa situação nada agradável ter um irmão querendo te matar. Em terceiro lugar, ele foi enganado pelo seu tio Labão, diversas vezes e em várias ocasiões. Quarto, sua família dividiu-se devido aos conflitos, né, que surgiram por conta disso. Quinto, Esaú tornou-se fundador de uma nação inimiga. E sexto, Jacó ficou exilado de sua família durante anos. Né? Então é importante a gente falar aqui das consequências, né, que Jacó fugiu, Jacó foi enganado, né, até que finalmente Deus manda Jacó voltar para sua terra, mas mostrar para o adolescente que nossas escolhas têm consequências. Né? A gente foca muito na questão do perdão de Deus, porque realmente Deus é um Deus muito gracioso, bondoso, amoroso, perdoador. Deus perdoa qualquer coisa, mas a gente esquece de falar também das consequências do pecado. Né? Porque a mesma Bíblia que diz que Deus perdoa é a Bíblia que diz que o homem vai colher aquilo que ele planta. Né? Então, a gente tem que focar mais em teologia preventiva do que em teologia repressiva, né? Digamos assim. Porque Curativa, né? curativa, exatamente. Então, Deus ele vai perdoar, mas as consequências virão, né? Então a gente precisa É, falar isso para os adolescentes, né? porque ele é um Deus justo também, né? E a justiça de Deus está para além dos nossos julgamentos, né? A gente não consegue saber qual é a justiça de Deus. E enquanto seres humanos, a gente foca assim no amor de Deus e no perdão de Deus, mas olha quanta coisa, né? Quantos anos Jacó não passou colhendo. Acho que quando a gente fala com adolescente sobre tempo, né, tem que fazer o resgate aí do texto bíblico. Quantos anos passou Jacó sofrendo para depois de dizer, ó, vou arrumar aqui, vou te dar uma nova chance, A né? conclusão fala em Quanto 20 tempo? anos. Olha só, 20 anos. 20 anos. E sabendo que se ele tivesse tido atitudes diferentes, Deus poderia ter abençoado muito mais, né? Poderia ter feito coisas muito melhores e maiores na vida dele. Deus é soberano, né? Sabe de tudo. Mas ele talvez não tivesse tido que passar por tantas lições. Uma vez eu aprendi com o pastor Elinaldo que a gente tem que ter cuidado. Olha só, Daniel, veja se a gente não aprende com o pastor Elinaldo. Cuidado quando a gente pede a Deus paciência. Ele pode mandar Porque e-mails para você, tem muita paciência, né? ele disse, irmãos, não orem por paciência. Porque muitas vezes a gente está num problema de Senhor, me dá paciência, me dá paciência. E no final das contas, a palavra de Deus, lá em Romanos, ele ensina que a paciência gera experiência e gera tribulação. É Né? complicado. E que a gente precisa entender que o processo ele existe, não é só o fato de pecar, né? Existe um processo que a gente passa na nossa vida que é santificação. A gente peca e precisa do processo de santificação. E esse processo de santificação significa que a gente tem que passar por purificação. A gente precisa passar Exato. aprender a ser cidadão do céu. Eu amo essa expressão. Deus não quer que a gente atue, né, ou haja, ou viva como cidadãos do inferno. Não. Nem como cidadãos quaisquer. Ele quer que a gente viva com qualidade, com a vida em abundância, tanto espiritual quanto material. E essa abundância tem a ver com santificação, com escolhas que aproximam a gente de Deus e não que afastam a gente de Deus. Viver sem Deus é muito mais difícil, né? É E muito mais viver difícil. pecando é mais difícil. Aí pior ainda. Jacó, é,
Jacó e misericórdia, Rebeca merecia 20 anos também de sofrimento. Ela passou pelo sofrimento, né? Ficou longe Não do pôde ver filho mais seu amado filho, né? dela. É, é Né? complicado, A né? gente Então, tem que queridos, pedir sempre sabedoria a Deus, porque sempre uma sabedoria. oração por sabedoria é muito cabível na nossa lição. A gente levantar os nossos jovens, os nossos adolescentes, e dizer: hoje nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, porque aquele que pede vai receber Recebe. sabedoria. Aquele que não tem, né? A Bíblia diz: aquele que não tem, peça que Deus dá. Deus dá, com Sabedoria. liberalidade, né? Deus dá de Com graça. liberalidade. É só Eu pedir, vivo meu um filho. pouco isso. Lembro de minhas orações pedindo sabedoria a Deus na adolescência, e foi muito em função de tribulação, viu? Muito em função de um relacionamento ou outro, que sabe, aquela idade que a gente está se testando, né? Ficando, como é que a gente fala? Ficando apaixonada. E eu percebi que essa situação de paixão, não paixão, sofrer, não sofrer, de Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. E eu orava por sabedoria. E quando eu estava na faculdade, eu ouvi uma pessoa chegar para mim e dizer assim: Gedídia, você tem palavras sábias. E eu, na hora, disse: pelo amor de Deus, Sou porque eu era uma mesmo. pessoa, não é? Porque era uma pessoa já mais velha do que eu, não era assim, novinha de faculdade, não, sabe? Era uma pessoa Uhum. já experiente, e ela disse: Gedília, você tem palavras sábias. Eu disse: meu Deus. Aí eu lembrei que eu já Resposta havia da orado por oração. sabedoria, exatamente. Olha aí. Às vezes eu me pego falando, né, que as pessoas às vezes me convidam pela minha profissão, por igreja mesmo, que a gente se disponibiliza para a obra, né, falando para várias pessoas, e eu digo: meu Deus, é resposta de oração. A gente está aqui Resposta de oração. compartilhando conhecimento, né? É Então, verdade. convide seus adolescentes para orar por sabedoria. Nós não somos melhores, não. Nós precisamos de sabedoria, né? Convide, Exatamente. porque sabedoria prepara o adolescente para enfrentar as dificuldades da vida, de qualquer idade, né? Exatamente. O professor, inclusive, poderia, né, tomar essa iniciativa de fazer uma oração também por eles ali mesmo na sala de aula, né? Se o momento for cabível, né? Que a gente sabe também que tem, a depender das salas, se for muito barulhento, se for junto com outras salas, mas se não for, faça uma oração também ali pelos adolescentes. Nunca é demais orar, né? E muito menos orar pedindo sabedoria. Aí realmente E a acaba que dica é um importante. demarcador de memória para o seu adolescente, É né? No verdade. dia que a gente estudou sobre Jacó, a gente orou por sabedoria, porque Jacó errou Sabedoria. muito, sofreu 20 anos. Eu não quero sofrer 20 anos, não. Hoje mesmo Sofreu eu vou muito. pedir a Jesus para me dar mais um pouquinho de sabedoria, né? Para me dar Eu vou aproveitar e sabedoria. vou orar também, viu, professora? Que quem não precisa, né, de mais uma porção da parte do Senhor, né? Ele que nos Verdade, guia, ele que Daniel. sabe os nossos caminhos, nossos pensamentos, né? E com base nisso, querida, a gente já se encaminha aqui para a nossa conclusão, né? É uma lição que ela aborda apenas parte da vida de Jacó, né? Não vai abordar 100%, porque a lição de número 11 vai dar continuidade, né? Vai abordar aqui a mudança do nome, vai tratar também da luta dele, do encontro dele com Esaú. Então, a lição de hoje apenas trata uma parte da vida desse importante homem de Deus, né? E a conclusão fala exatamente, né, que nós devemos tomar cuidado com nossas atitudes, né? Pelo fruto dos seus enganos. Jacó viveu em dificuldade por 20 anos, né, debaixo do domínio de Labão. E apesar disso, o Senhor o abençoou, né? Tratando aqui, voltando para o que eu estava conversando com a professora Gedide já antes de começar, né, nosso podcast, como Deus ele teve misericórdia, né? Apesar de sucessivas falhas ali de Jacó, mas Deus ainda entra com misericórdia. A gente pode falar isso também, devemos falar isso com os adolescentes. A gente serve um Deus misericordioso,
um Deus gracioso que nos perdoa, né? Não importa quão feia foi a nossa falha, o nosso pecado, mas a gente tem um Deus ali que concede a nós o perdão e que nos abençoa também, né? Então essa é uma temática que a gente não pode deixar, com certeza, de falar para o nosso aluno, tá certo? Então, queria passar as palavras conclusivas para a professora Gedídia sobre essa lição. Vou pegar o gancho do que você está falando, Daniel, e vou trazer à memória o professor que a gente está falando sobre o livro de Gênesis ainda, né? É o primeiro livro. Primeiro E livro. olha quão grande foi a misericórdia de Deus na vida de Jacó. O nosso adolescente precisa perceber que mesmo que ele falhe, mesmo que hajam consequências, a misericórdia de Deus é presente desde o Gênesis. Não é só no Novo Testamento com a graça de Jesus Cristo. A lei tem a misericórdia de Deus, tem a graça de Deus. Eu estava compartilhando com o Daniel, quando a gente lê o livro, por exemplo, de Deuteronômio, que é o 5º livro, mas a gente já está vendo a graça de Deus no primeiro livro. No primeiro. Mas quando a gente lê Deuteronômio, a gente vê o povo de Israel acertando, errando, acerta um pouquinho, erra muito. E a graça de Deus está lá o tempo todo dizendo, olha, quem errar vai passar por isso. Mas quem revê o que fez, quem se consertar, quem oferecer o sacrifício da forma correta, quem falar com Moisés, né? Quem reconhecer, quem se arrepender, desde o livro de Gênesis, Jacó percebeu, Jacó fez uma escolha diferente. E quando a gente muda as nossas escolhas, Deus também amplia, né? Amplia o amor dele para conosco, porque o amor dele já é grande, mas ele ainda consegue ampliar o amor dele por nós. Então, que você, professor, também possa se sentir amado, né? Perceber que a misericórdia de Deus é para conosco, com os nossos erros também, que possamos orar mais por sabedoria, que se a gente ensine, se esmere em ensinar, porque tem consequências, né? Tem consequências. Que a sabedoria de Deus nos alcance. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos. Esperamos que você tenha aproveitado, né, aquilo que a gente tratou aqui no nosso podcast. Como a gente nunca pode deixar de falar e de rememorar, sempre ore antes de preparar a sua lição, né, pedindo direcionamento do Senhor. Esse, como outros temas que a gente já abordou aqui, são temas relevantíssimos, com muitas aplicações práticas para o seu adolescente, não podem deixar de ser abordados, tá certo? Então, peço direcionamento do Espírito Santo, peça que ele ajude a escolher as palavras que você vai falar na hora, faça essa oração com o seu adolescente, faça oração por você também, pedindo essa sabedoria, tá certo? E nós desejamos para você um ótimo domingo, né, uma boa preparação de aula, que Deus abençoe a sua semana, né? E se Deus quiser, estaremos juntos aqui, né, com o nosso timezinho completo, para tratarmos a lição de número 12, tá certo? Então, obrigado por ter ficado até aqui, Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor. A paz do Senhor.